Agora, pessoal, vamos falar então sobre as posições relativas de duas retas. Bom, nós estamos falando das retas, né? E elas têm algumas posições que as diferem. Então, eu trouxe 3 casos aqui. Nós temos retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São aquelas que têm um ponto em comum, ou seja, são aquelas retas que se cruzam. Depois nós temos as retas paralelas, que são aquelas que nunca irão se cruzar. E nós temos as retas coincidentes. O que acontece com retas coincidentes são uma exatamente em cima da outra. São retas idênticas, ok? Paralelas, elas nunca se encontram, concorrentes, elas se encontram. E coincidentes são aquelas que elas são uma em cima da outra. Ah, professor, mas tem mais uma que tu não colocou, que são as perpendiculares. Galera, o que é uma reta perpendicular? É aquelas que elas, além de se cruzarem, elas formam um ângulo de 90 graus, né? Só que acontece que essas retas perpendiculares, elas são retas concorrentes. As retas perpendiculares são um caso especial de retas concorrentes, tá? Só para vocês terem noção, essas diferenças eram coisa muito importante para o vestibular da UFSM. Por exemplo, quem vai fazer vestibular da URGS, essas nomenclaturas, elas são muito importantes, tá? Porque era bem normal cair questões de verdadeiro e falso, claro que tinha várias assertivas, né? E daí uma delas dizia o seguinte, que retas, sei lá, numa dessas dizia que retas concorrentes e retas perpendiculares são coisas diferentes. E na verdade não são, tá? As retas perpendiculares, elas são retas concorrentes, mas um caso especial, que além de elas se cruzarem, elas formam um ângulo de 90 graus. Beleza? Se eu achar uma questão sobre isso, eu trago para vocês que fica mais fácil de eu demonstrar. Bom, então olha só, pessoal. Eu disse o seguinte, sendo S o sistema formado pelas equações R e S. Agora, olha o que nós temos. S é possível e determinado, ou seja, ela tem uma solução única se R e S são concorrentes. Como assim? Eu já ouvi isso aqui de possível, determinado, possível, indeterminado e impossível. Mas isso aqui não era coisa de sistemas lineares? Galera, olha só, eu estou falando de duas retas, certo? Só para vocês terem uma noção, vou jogar aqui para o lado. Vou supor que a minha primeira reta ela tem essa cara aqui. 2x mais y é igual a 1. Agora eu tenho uma outra reta que ela é menos x mais 3y igual a menos 4. Pessoal, olha só, é um sistema linear. Na verdade, e quem que são essas duas retas? Está aqui, ó. Essa aqui é a minha reta R e essa aqui é a minha reta S, que é exatamente as retas que eu estou falando. Trouxe um exemplo só para vocês entenderem por que a gente chama de sistema. Porque se eu fazer o quê? Se eu fizer o sistema linear dessas duas equações, na hora que eu resolver eles, eu vou achar um ponto, que é um ponto x e y. Quem que é esse ponto x e y? É o ponto que ele ao mesmo tempo ele está na reta R e está na reta S. Então, olha só, quando eu resolvo um sistema linear de duas equações de reta, eu vou achar um ponto, que é um ponto que está ao mesmo tempo na reta R e que está na reta S. Quem é esse ponto? Esse ponto nada mais é que a interseção, ou seja, o ponto comum entre eles. Então, olha só o que ele está dizendo. Que se eu estiver calculando, se eu estiver trabalhando com um sistema possível e determinado, o que é possível e determinado? Quer dizer que eu consigo achar uma solução, eu vou achar uma resposta, o que quer dizer que eles são concorrentes e faz todo sentido. Por quê? Se eu apliquei o sistema linear e achei o ponto 2 e menos 1, quer dizer que ele foi possível, eu consegui determinar ele. E quem que é esse ponto 2 e 1? Está ali, ó, é a interseção entre eles. Olha que bacana, olha que legal. Agora, olha o detalhe. Se eu achar um sistema que ele é possível, tá? Ele tem uma resposta, só que essa resposta é indeterminada, ou seja, ela tem infinitas soluções, elas são coincidentes. Quando que nós teremos infinitas soluções? Quando acontecer isso aqui, ó. Olha só, por exemplo, pessoal, se eu tiver esse caso aqui, se eu tiver aqui 2x mais 1, 2x mais y é igual a menos 1. E eu tiver aqui 4x mais 2y é igual a menos 2. Pessoal, olha o detalhe. Vocês não concordam comigo que eu poderia ter simplificado toda essa reta aqui por 2? Certo? É uma equação, então se eu posso tudo que faço no lado, faço no outro. Se eu dividir ela por 2, eu não vou ter que 2x mais y é igual a menos 1? E olha só, se eu copiar essa equação daqui, aqui embaixo, 2x mais y igual a menos 1, tá? Agora apareceu que isso aqui é um menos, né? Deixa eu apagar.
Olha só o que aconteceu. Eu tenho exatamente as mesmas retas. Se eu tenho as mesmas retas, o que vai acontecer? Que eu posso excluir uma delas. E o que isso acontece? Quer dizer que tem solução. Eu consigo achar uma solução. Quer dizer, existe a solução, mas qual solução é? Não sei. Por isso que eu vou dizer que isso aqui tem infinitas soluções. Por isso que esse sistema ele é chamado de possível, ele é real, ele funciona, só que ele é indeterminado. E por isso que ele tem infinitas soluções. E se ele tem infinitas soluções, as retas elas são coincidentes, elas são retas iguais. E faz sentido, ó. Eu não achei retas iguais no meu exemplo? Por isso que elas são chamadas de coincidentes. Olha como a matemática é bonita. Eu adoro essa união da geometria com a álgebra. A gente está puxando, a gente está vendo que as duas se conectam. Isso aqui é muito legal, muito bonito. E seguindo, a última ideia, que é os sistemas impossível, ou seja, quando ele não admite solução, é quando as minhas retas elas são paralelas. Por exemplo, olha só. Pessoal, se eu tenho retas paralelas, o que acontece? Só para a gente pegar uma ideia. Aqui eu tenho uma reta e aqui eu tenho a outra reta. Vamos dizer que esse aqui é o meu eixo x, y. Certo? Olha só, pessoal. Vê se vocês concordam comigo. Esse aqui é a inclinação dela, que é alfa. Vocês não concordam que a minha reta S e a minha reta R, elas obrigatoriamente elas não vão ter que ter a mesma inclinação? Se elas têm a mesma inclinação, porque para ser paralelas elas têm que ter a mesma inclinação, logo eu sei que na hora que eu aplicar a tangente alfa, o que eu vou achar? Eu vou achar que o meu coeficiente, ou seja, que o meu coeficiente angular da minha reta S vai ser igual ao coeficiente angular da reta R. Esse aqui é o próximo conteúdo, mas já estou adiantando para vocês terem uma noção. Se eu achei que os coeficientes deles são iguais, eu já sei que o meu M deles tem que ser iguais. Já vão entender melhor isso. Agora, olha o detalhe. Vocês não concordam comigo que o N deles não vai ser diferente? Lembra que sempre que meu Y for zero, tá? O N vai ser o Y vai ser o N. Então, a moral da história, ó, esse aqui seria o meu N da reta R e esse aqui seria o nosso coeficiente linear da reta S. E já deu para ver aqui, ó, que eles são coisas diferentes, na verdade. Olha só, eles estão em posições diferentes. Logo, o meu N de S ele tem que ser diferente do N de R. Olha como a matemática é bonita. Eu estou adorando isso aqui. Então, olha só, galera. E o que isso quer dizer? Que dois exemplos de duas retas que elas são paralelas, elas vão ter essa cara aqui. A gente sabe que a equação da reta é isso aqui, né? Vamos pegar uma reduzida para ficar mais fácil de entender. Eu sei que y ele é igual a mx mais n, certo? Essa é a equação. Agora eu vou botar da mesma maneira que eu estava escrevendo as equações de cima. Então, vê se vocês concordam comigo. Agora eu vou pegar duas retas que elas são paralelas. Por exemplo, eu vou pegar que a reta y é igual a 2x mais 3 e essa aqui seria a minha reta R, tá? E eu vou pegar a reta S, aonde o meu y vai ser igual a 2x menos 1. Pessoal, isso aqui, deixa eu até apagar o R e o S. Opa! Aqui, isso aqui são retas paralelas. Por quê? Porque, olha só, o nosso coeficiente angular são iguais e o nosso coeficiente linear, aí o nosso coeficiente linear são diferentes. Então, elas são dadas retas paralelas. E o que acontece quando eu for resolver esse sistema linear? Vamos dar uma olhadinha. Olha só, eu poderia muito bem, se vocês lembrarem, né, fazer o método da adição. Vou multiplicar essa aqui por menos, ó, que daí eu vou ficar com menos y, menos 2x mais 1, tá? Multipliquei toda essa aqui por menos 1. E agora eu vou fazer o método da adição. Olha o que eu vou ter aqui. Vou fazer de verde aqui, ó. Eu vou cortar essas duas, eu vou cortar essas aqui, e o que eu vou ter? Eu vou ter aqui 4. 4 é igual a 0. Olha que bonito, pessoal. Eu peguei dois exemplos de retas paralelas, eu apliquei aqui o sistema linear e eu achei que 4 é igual a 0. 4 é igual a 0? Não. O que isso quer dizer? Que isso aqui é uma mentira. Então, isso aqui é um sistema impossível.
possível. A matemática é muito bonita. Eu fico até emocionado fazendo isso. Então, nós estamos falando... Ih, já caguei tudo de novo. Aqui. Então, nós estamos falando de sistemas impossíveis. Eles não admitem solução. É o famoso SI. Tá aí, galera. Eu quero que vocês peguem essa ideia mesmo, tá? Essa construção. Por que nós estamos falando... Eu tô bem feliz, porque a gente está unindo tudo. O conhecimento que vocês aprenderam lá na 8ª série sobre sistema linear, o conhecimento que vocês aprenderam no 1º ano sobre função afim, o conhecimento de determinantes, de matriz que a gente aprendeu no ano passado, e agora a gente está juntando tudo aqui numa belíssima demonstração, unindo a álgebra com a geometria. Tá? Eu espero que tenha feito um pouco de sentido isso para vocês, tá? Agora faltou só uma coisinha para a gente finalizar, e daí a gente faz os exercícios aplicando isso, tá? Isso que faltou a eu demonstrar, praticamente eu já demonstrei ali embaixo, mas tem alguma outra coisa só que eu quero falar para vocês. Então, olha só. Consideramos duas retas, a reta R e a reta S, não verticais, dadas pelas equações reduzidas. Então, tá ali, ó, a reta R e a reta S, o M1, o M2, N1, N2. Beleza, são duas equações da retas, ok. Elas vão ser paralelas. Pessoal, essas definições são muito importantes. Sempre que eu estou falando de duas retas paralelas, o que acontece é que obrigatoriamente, o nosso coeficiente angular serão iguais, tá? Foi o que a gente falou lá embaixo. Por quê? Porque lembra que aqui eu tenho os meus ângulos dois não tem que ser iguais, e a gente não sabe que a tangente de alfa não vai ser meu coeficiente angular, como a inclinação delas é a mesma, obrigatoriamente nós vamos chegar aqui, coeficientes lineares iguais. Coeficientes angulares iguais. Então, retas paralelas, coeficientes angulares iguais. Não é nada que a gente precisa decorar, porque isso aqui a gente até, inclusive, nós tinha visto lá embaixo, tá? Informação muito importante. E agora tem um outro detalhe que isso eu não tinha falado para vocês, esse vocês precisam saber. Se nós estivermos falando de retas perpendiculares, que são aquelas que, além de concorrentes, elas formam um ângulo 90 graus entre si. Olha só, se essas duas retas elas são perpendiculares, o que acontece é que o produto entre os coeficientes angulares dela obrigatoriamente será igual a menos 1. O produto dos coeficientes angulares dela obrigatoriamente será igual a menos 1. E, pessoal, essa questão de retas perpendiculares era o necessário para resolver a questão 42, eu acho. Isso é a questão 42 da nossa última aula que nós tínhamos visto. Tanto que eu fiz essa questão depois, porque eu falei que ela tinha um conteúdo que a gente ainda não tinha estudado. É esse aqui. Quando nós estamos falando de retas perpendiculares, o produto entre eles... o produto desses coeficientes angulares obrigatoriamente tem que ser igual a menos 1, tá? E eu trouxe aqui algumas observações, vamos só ler elas juntos. Opa, acabei de ver que eu botei duas vezes a mesma imagem, deixa eu apagar aquela. Aí. Então, olha só, a diferença entre os coeficientes lineares 1 e 2, não satisfazendo o produto deles igual a menos 1, as retas são concorrentes. O que isso quer dizer, pessoal? Então, olha só, os meus coeficientes lineares não são iguais. Então, só vou voltar aqui para cima. Por quê? Porque se eles forem iguais, a gente sabe que são paralelos. Então, eu tenho coeficientes angulares diferentes. E se ele não satisfaz essa questão aqui, quer dizer que elas não são perpendiculares, mas obrigatoriamente são concorrentes. Fechou? Tranquilo? Então, se ele não satisfaz essa equação, elas apenas são concorrentes. Um exemplo seria esse aqui, ó. Tá ali, ó. Deu para ver, já que eles não formaram 90 graus, então estaria nesse caso aqui. E não seria válido essa equação, mas os coeficientes angulares obrigatoriamente teriam que ser diferentes. Tá? E o segundo caso aqui que eu trouxe, a segunda observação é o seguinte. Se o coeficiente angular 1 for igual ao coeficiente angular 2, tá? E o meu coeficiente linear 1 for igual ao coeficiente linear 2, então as retas são coincidentes. E faz todo sentido, né? Por quê? Eu teria isso aqui, ó. Eu teria 2x mais y igual a 1,
e 2x mais y igual a 1. Na verdade, se eu chamar isso aqui de R e essa aqui de R, quer dizer que essas retas são iguais, elas são as mesmas, elas são coincidentes. Por quê? Porque o meu coeficiente angular e o meu coeficiente linear, que não aparece aqui, mas a gente sabe que é 1, ambos são os mesmos. Tranquilo, pessoal? Eram essas informações que eu queria que vocês pegassem. Eu copiei a parte errada aqui, eu vou ali buscar e já volto. Ó, só estalar os dedos e... Ah, olha só, é uma mágica. Eu sou meio retardado. Vamos lá, pessoal, vamos seguir. Vamos fazer esses dois exemplos só para a gente terminar. Eu sei que o vídeo está ficando extenso, mas, galera, quando o vídeo está muito extenso, vocês vejam a metade, param, tomam um café, vão no banheiro e depois tiram o pause e vejam o resto. Ou vê a metade um dia, de manhã, metade de tarde. A ideia é que fosse tudo no mesmo dia, mas também, se quiserem fazer em duas partes, é vocês que mandam, tá, pessoal? Vocês que se organizam. Não podem olhar para um vídeo de 30 minutos e se apavorarem, tá? Às vezes não tem como fugir isso. Vocês têm que lembrar que na aula nós tínhamos 1h e 50, já não lembro mais quanto tempo era, tá? Direto, sem parar. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Então, questão número 4. Dê a equação da reta que passa pelo ponto A e é paralela à equação da reta. Então, ele deu ali uma outra equação da reta. Galera, se ele é paralelo, a gente acabou de ver aqui em cima, ó. O que acontece quando as minhas retas são paralelas? Está ali, ó. Os coeficientes angulares são iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular qual que é o coeficiente angular dessa reta aqui dela. Que daí eu já tenho o meu m. Então, olha só, pessoal. Para a gente calcular o coeficiente angular, basta eu isolar o meu y, certo? Então, eu vou ficar aqui, menos 2y é igual a menos 8x menos 1, certo? Eu joguei só o meu 8x para o outro lado e 1 para o outro lado. Agora, esse menos 2 eu vou passar para o outro lado dividindo. E já vou direto arrumando, tá? Porque eu sei que menos com menos dá mais. 8 dividido por 2, 4. 4x, já isolei. Menos com menos deu mais. 1 não dá para dividir por 2. Então, quer dizer que não dá inteiro, né? Vou deixar 1 meio. Moral da história, o que me interessava era só o m, né? Que é o meu coeficiente angular. Então, eu já sei que meu coeficiente angular é igual a 4. Beleza? Como essas retas são paralelas, eu já sei que os coeficientes angulares delas são iguais. Pessoal, agora olha só. Se eu tenho o coeficiente angular, vê se vocês concordam comigo. Eu sei que a minha reta tem essa cara aqui, ó. Y, certo? É igual... Eita, não sei o que foi isso. Y é igual... Vou botar igual embaixo. Y é igual a 4x. Por quê? Porque a gente sabe que quem multiplica o meu x é o meu coeficiente angular. O que é isso? Acho que é porque eu botei embaixo. Ah, é por isso que está me incomodando. Beleza. Deixa eu jogar para cá para baixo. Deixa eu vir para lá. Aí. Desculpa, pessoal. Deixa eu deixar aqui mais organizadinho. Beleza. Então, olha só. A gente sabe que o nosso coeficiente angular é quem multiplica o meu y, na verdade. Então, y é igual a 4x mais n. Então, para me ter a minha equação da reta, falta só eu descobrir o n. Mas olha só, galera, se eu tenho um ponto, eu vou jogar esse ponto lá. O que eu sei? Eu sei que quando o meu x é 3, o y é menos 5. Então, eu vou jogar essa informação. O meu y tem que ser menos 5. Eu sei que, obrigatoriamente, o nosso x é 3. Tá ali. Olha que barbada, pessoal. Olha como a gente pode mexer naturalmente com essas equações. É só a gente saber os conceitos. E o que vai ter agora? Vamos terminar de vermelho. Eu vou ficar aqui, menos 5 vai ser igual a 12 mais n. Passa esse 12 para o outro lado, eu vou ficar, então, como menos 17 é igual a n. Beleza, se eu tenho o m e eu tenho o n, eu consigo achar a minha equação. A nossa equação da reta ela vai ser y é igual a 4x menos 17, que é o nosso valor de n. Está aí resolvido, achamos nossa equação da reta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Opa, achei que tinha travado aqui a câmera. Show de bola, então. Então, finalizando agora, vamos fazer esse exemplo 5 e daí a gente para por aqui, tá? Já falei muito. Então, olha só. Determine o valor de k para que a reta R de equação kx menos 9y menos 1 seja perpendicular à equação da reta S. Ele deu para nós a equação da reta. Beleza, então falta a gente achar o k, que é o cara que está multiplicando o x, ou seja, o coeficiente... Quer dizer, não posso dizer que é o coeficiente linear dessa equação, né? Porque para ser o coeficiente linear, ela teria que ser reduzida. Como ela não está reduzida, então não é isso que o k quer ser.
Agora, olha só, eu sei que ela é perpendicular. Perpendicular, além de ser concorrentes, forma um ângulo de 90 graus, certo? O que acontece? Acontece o seguinte. Então, eu sei o seguinte aqui, que o meu coeficiente linear da reta S, ou melhor, da reta R, vezes o coeficiente, eu falei linear, mas é angular, tá? O coeficiente vezes o coeficiente angular da reta S, e isso tem que ser igual a menos 1, tá? Isso daqui nós precisamos saber, essa informação é muito valiosa. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou descobrir qual que é o coeficiente angular dessa reta. Como que eu faço isso? Reduzindo ela. 6x é igual a 6y é igual a menos 2x mais 3. Só estou isolando agora o y, certo? Esse 6 está multiplicando, joga para o outro lado, dividindo. Já vou acelerar, vou forçar um pouco a mentalidade de vocês. Ver se vocês concordam comigo. O 2 e o 6 eu posso simplificar, então vai ficar 1/3 de x. E o 3 e o 6 eu também posso simplificar, posso dividir ambos por 3, né? Mais 1/2. Está ali, reduzir. Mas, novamente, o que me interessa é só o coeficiente angular. E o que acontece, lembrando que essa aqui é a nossa reta S, né? Então, o que acontece é o seguinte, o coeficiente angular da minha reta R vezes o coeficiente angular da reta S, que a gente já descobriu que é menos 1/3. Como eu não posso ter duas operações uma da outra, obrigatoriamente preciso de um parênteses. Logo, tudo isso aqui tem que ser igual a menos 1. Moral da história, o coeficiente angular da reta R é igual, esse menos com esse menos vai dar mais, esse 3 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, e o 1 que está multiplicando passa para o lado dividindo. Só que 3 dividido por 1 é ele mesmo, né? É o próprio 3, então está ali. Moral da história, o coeficiente angular da nossa reta tem que ser igual a 3. Deixa eu jogar um pouquinho para baixo para a gente poder terminar essa questão. Agora, olha só, pessoal. A reta que nós tínhamos, ela tinha essa cara aqui, né? Kx, lembrando que o nosso objetivo é achar o k, tá? Kx menos 9y é igual, menos 1 igual a 0. Beleza. Como eu tenho o meu coeficiente angular, eu vou reduzir essa reta, que daí eu posso jogar o meu coeficiente angular nela, tá? É essa a ideia. Então, olha só. Eu sei que menos 9y tem que ser igual a menos kx mais 1, certo? Para reduzir, agora tem que passar esse menos 9 para o outro lado. Menos com menos vai dar mais, então eu vou ficar com vai ficar kx sobre 9. E aqui, mais com menos vai ficar menos, tudo sobre 1/9. Ok, só que, novamente, isso aqui não me interessa. O que me interessa é só o coeficiente angular. Vocês não concordam comigo que o meu coeficiente angular de R, aqui não vai ter que ser o kx? Perdão, não vai ter que ser o kanonos? Só que, olha só, eu não tinha acabado de descobrir que o nosso coeficiente angular não era 3? Está ali. Então, 3 é igual a kanonos. O que acontece? Que esse 9 que está dividido passa para o outro lado multiplicando. 9 vezes 3 igual a 27. E está ali resolvido a nossa questão. Olha que maravilha, pessoal. Galera, só com esse conteúdo que a gente viu agora, abre um leque de possibilidades aí de questões para a gente trabalhar, tá? A aula foi longa demais, mas é porque eu me empolguei, porque acho que eram coisas importantes para a gente trabalhar. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, que vocês, na medida do possível, estejam gostando das minhas aulas online e que a gente possa continuar tendo aí um aprendizado eficaz. Tá? Se está tendo um aprendizado eficaz, que eu espero muito que sim. Mas nós iremos conversar na quarta-feira, caso a gente já não conversou e você está vendo esse vídeo depois. Galera, muito obrigado de coração. Abração, se cuidem. Valeu!